Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para iniciar um bate-papo super sensacional, do jeito que eu gosto de falar. É um assunto que eu acho que vai agradar muita gente, assim, aqui no nosso perfil, né? Que, que tem um monte de esportista de vários esportes e confesso a vocês que passando o olho no perfil Neuroesporte me chamou a atenção e creio que vai chamar a atenção de vocês também. Vou convidar aqui a Larissa para entrar, a neurocientista Larissa, e o atleta olímpico André. Bom, deixa eu já convidar aqui a Larissa, ou eu não sei também, né? Deixa eu ver se ela entra aqui, calma aí. E aí a gente vai conversar sobre... Olá, Tudo Larissa! bom, Mi? Tudo Prazer te bem? conhecer. Prazer! Eu tava falando que eu não sabia se vocês estavam juntos na clínica ou não. Aí eu não sei se o André vai entrar separado. Vai entrar separado. A gente está até em cidades diferentes. Ah, tá. E olha, tanta coisa para descobrir aí, viu? Enquanto isso, enquanto ele não chega aqui, que ele não me apareceu ainda, é, me fala aí um pouquinho, né? Quem é a Larissa? E eu tava falando que, gente, eu bati o olho no perfil de vocês. É apaixonante, sabe? Muito legal, muito curioso, muito interessante. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Legal, Mi. Primeiro, obrigada, né, por fazer essa apresentação tão gentil desse jeito. Meu nome é Larissa, eu sou formada em Educação Física pela Unicamp, me formei em 2008. E por que eu fiz Educação Física? Porque eu sempre fui atleta. Eu nadava quando eu era pequena. Pequena não que eu continuo sendo, né? Eu não tenho nem 1,60 de altura. Olhar para o André me dá torcicolo. Eu imagino. Mas quando eu era criança, e aí prestei educação física. Eu sempre gostei de alta performance, no sentido assim, de entender quais são os processos internos que determinam a alta performance. Então, eu já na faculdade estudava temas como talento, discutia, debatia o que era talento. Em 2015, eu fiz a minha primeira pós-graduação em neurociência e aí eu me apaixonei. Falei, nossa, gente, que universo a ser explorado. Nos Estados Unidos e na Europa, essa corrente de neurociência aplicada ao esporte é uma corrente muito sólida, né? Então, eu comecei a estudar, a entender o que eles estavam fazendo e comecei a ver a oportunidade de trazer isso para o Brasil. A gente tem que ter isso para os nossos atletas, amadores ou profissionais, porque a gente está falando aqui de uma vantagem pela alta performance, uma vantagem competitiva. Agora, também, quando a gente olha de saúde e bem-estar, o cérebro tem que ser uma das pautas. Então, em 2019, o André Heller e eu fundamos a Neuroesporte, que tem esse intuito de levar a neurociência à prática esportiva. É muito importante, né, isso que você trouxe, porque é consolidado, né, sólido a neurociência e o esporte lá fora. Eu tô falando aqui, mas eu tô olhando por enquanto nada. Qualquer coisa você me fala aí se ele chegar, se eu estiver falando, Tá distraída. bom, Mi, pode E deixar. aí, porque a gente sabe que o esporte lá fora também tem uma outra conotação, uma outra importância que no Brasil, infelizmente, está começando, a gente está engatinhando. Então, acredito até que, por isso, que os estudos ainda são muito incipientes. Eu vejo os estudos brasileiros, que eu digo também, eu vejo até pelo próprio movimento. Para mim é algo, até porque eu sou apaixonada por esporte, eu vejo que na medicina, para mim, esporte sempre foi saúde e ele sempre existiu na minha vida. Então, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia aprender algo sobre. E o mais interessante, infelizmente, era o quê? Eu chegava e quando, vamos lá, hipertensão arterial, que a gente chegava e ia ter terapia, tratamento não medicamentoso. Aí a parte mais legal era passada assim. E aí depois vinha droga, 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 droga. Então, Uhum. a gente vê que o Brasil ainda tem muito, né, o que caminhar. Porque como eu acredito também que tenham que ter melhorias até na própria faculdade, né, da formação de educação física. Eu não sei como é
na Unicamp, mas assim, eu converso com alguns profissionais e, infelizmente, da mesma maneira que o profissional de educação física também não vê muita questão da parte de doença. Então, acho que tinha que existir uma faculdade da saúde, né? Com Onde certeza. englobasse tudo. Com certeza, essa visão sistêmica do indivíduo, do atleta, é muito importante. E quando a gente olha aqui para a saúde, a sensação que eu tenho, eu não sei se é a sensação que você tem, a cada 5 anos se renova um pouco o conceito de saúde. Então, por exemplo, hoje, um dos conceitos muito fortes são, de certa forma, conceitos atuais, é o conceito de saúde mental. E não no sentido de patologia, e sim no sentido de você tem energia, você tem vontade, motivação para superar os seus desafios. Então, aqui, quando a gente olha para esse novo movimento do século XXI, a gente percebe que a gente precisa ressignificar um monte de coisa. Ressignificar a nossa formação, ressignificar o conceito de saúde, o conceito de doença e também ressignificar aquilo que o atleta precisa. Quando a gente olha para a neurociência aplicada ao esporte, é uma área extremamente moderna, uma área extremamente em crescimento. Nunca antes a gente deu tanta relevância para o cérebro quanto a gente está dando agora. Por quê? Porque a neurociência é um movimento que está se desenvolvendo, a tecnologia que nos permite entender o funcionamento do cérebro, entender as áreas que são acionadas, como isso funciona, é algo extremamente moderno. Então, no esporte, ele tem que acompanhar. Inclusive o esporte, né, de alta performance, Mi, que a performance é determinada assim por pequenos detalhes. A gente não pode deixar o cérebro fora dessa. A gente presta muita atenção no físico do atleta, na técnica, na tática. Imagina, existem testes assim para tudo, né? Teste de lactato, teste de VO2, teste de força. E o cérebro, que é onde comanda o movimento, é onde o esporte tem o maestro. Seu berço. Exatamente, é o maestro. É algo que a gente está começando a ver a importância. Ai, Mil, o André. E calma aí que ficou mudo. Deu uma travada. Vamos ver se ela volta. Internet. Vocês estão escutando? Travou só para mim? Ah, voltou, voltou. Uhum. O André entrou? Ele acabou de me mandar mensagem, eu não consegui ver aqui a resposta dele. Agora vamos bater um papo, já já ele tá com a gente. Às vezes é problema da conexão, que eu sei que a internet da casa do André é uma das piores que eu já vi na minha vida. Então vamos continuar. Ele mora onde? São Paulo também? Ele mora em Campinas. Ah, legal. Ele tá aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí vocês dois, né, fundaram a Neuroesporte. E o que é a Neuroesporte, né? Eu vi que é um perfil, né? Eu encontrei esse perfil e eu vi que me parece que vocês têm uma clínica e com vários testes muito diferentes e vocês colocam um comparativo, colocam os estudos. Então, como é que surgiu? Há quanto tempo existe? Aonde fica? Legal. Então, vamos lá. Começando as perguntas mais simples, assim. Onde a gente fica? A gente fica onde o atleta estiver, basicamente. Isso é bom. A pandemia também nos ensinou bastante em relação a isso, né? Da gente usar a tecnologia ao nosso favor. Então, é claro que atender um atleta presencialmente tem uma dinâmica diferente de atender um atleta de forma online. Agora a gente está em todo o país, inclusive eu atendo atletas que nem estão no Brasil de uma maneira online. Esse foi, acredito que um dos poucos pontos positivos que a pandemia nos trouxe. Verdade. Em Campinas, nós estamos no Instituto Moody e eu tenho um escritório que eu também atendo os atletas. Então, vamos lá. O que a Neuroesporte é? A nossa missão é levar a neurociência ao esporte. Então, tanto de uma maneira muito prática e efetiva lá na ponta, atendendo atletas, amadores ou profissionais, ou de uma maneira, de certa forma, secundária, que é
ensinar profissionais a aplicar a neurociência ao esporte. Então, para a gente, esse movimento. Para a gente, o que interessa? Esse movimento ganhar corpo, esse movimento ganhar fôlego. Sim. Então, a gente pode ir para os dois caminhos, através de uma noção direta com o atleta ou capacitando pessoas para fazer isso. Eu vi. Basicamente. Não, pode falar, pode falar. É que eu vou me empolgando, hein? Qualquer coisa Não, você pode falar. Eu também. Eu vi aqui, a gente tem 3 braços importantes. O primeiro são avaliações cognitivas, porque a gente tira uma foto de como o cérebro do atleta está arranjado em relação às principais competências que ele precisa para desempenhar bem o seu esporte. Então, aqui a gente está falando de atenção, de controle de impulsividade, de tempo de reação, de tempo de decisão, qualidade de decisão. Então, assim, é o ponto de partida. Assim como vocês, médicos, fazem um diagnóstico, tem uma anamnese inicial, é isso que a avaliação faz com um atleta. Não é para reprovar, não é para passar num teste ou não passar, não. É para a gente entender como o cérebro do atleta está arranjado. O segundo pilar é dar esse treinamento cognitivo. Então, aqui a gente está falando, se a gente pode medir as competências, a gente pode desenvolver, treinar as competências. A gente sabe que o cérebro é plástico, ou seja, ele vai se adaptando de acordo com os estímulos que são dados. Então, esse é o segundo pilar, aproveitar essa neuroplasticidade e oferecer estímulos para o atleta desenvolver essas competências cognitivas. E, por fim, a gente também faz esse pilar, que eu falo que é um pilar mais emocional. Eu tenho psicólogos esportivos na equipe, eu também atuo com coaching esportivo, para a gente conseguir manter o atleta emocionalmente inteligente, porque a gente sabe, se a emoção não estiver adequada ao momento, sequestra o cognitivo e a performance cai. Então, são 3 focos de atuação que a gente tem. Interessante. E, bom, pessoal, se alguém tiver dúvida, manda no balãozinho ali, porque nos comentários eu acabo me perdendo. Mas eu tenho umas dúvidas. Vamos lá. Bom, uma dúvida eu cheguei a ver alguns posts com idoso, eu não sei se tinha com idoso, tudo. Então, vocês atenderiam também um não atleta, no caso, né? E eu queria saber também se vocês fazem, se na Neuroesporte é feito alguma reabilitação, né? Por conta de eu ter percebido que vocês também são um grupo multidisciplinar, né? Integrado. Então, se existe... Porque a gente sabe também que tem crescido muito a reabilitação, e a reabilitação ela acaba tendo uma avaliação neurológica. Então, eu queria saber se isso tem a ver com a neurociência, né? Se a diferença, né? Porque eu acho que se embola um pouco, né? Com certeza, se embola. Então, vamos lá. Primeira pergunta em relação a idoso. A gente trabalha, sim. Existem protocolos específicos para essa faixa etária. Inclusive, eu acredito que você deve ter se deparado com um estudo que a gente publicou que mostra como os estímulos cognitivos em pessoas, não atletas, em pessoas de 60 a 74 anos, aliados a estímulos de atividade física, proporcionaram um ganho cognitivo. Foi uma pesquisa bem recente que a gente publicou. Então, a gente sabe a importância da gente estimular nesse sentido. Já respondendo a questão de reabilitação, Mi, aí a resposta é muito depende. E quem determina se a gente atua perante a pessoa ou não é a doutora Paula. Então, você tem razão, nós somos uma equipe multidisciplinar. A doutora Paula é a nossa neurologista. Ela existe, assim, por vários motivos, é uma pessoa fantástica. Ela, primeiramente, é uma consultora para neuroesporte. Então, ela, com todo o know-how, vai nos guiando em relação aos protocolos que a gente usa, traz estudos recentes, propõe melhorias. Essa é a primeira atuação da doutora Paula. Outra atuação é justamente isso, até onde a gente pode ir. Então, a gente é uma empresa que tem 3 anos. Ao longo desses 3 anos, a doutora Paula já
pediu para a gente não atender casos que tinham lesões no sistema nervoso, porque ela entende que não é a nossa área de atuação, que nada do que a gente tivesse para oferecer para essa pessoa seria benéfico em relação a Entendi. outra pessoa que é mais competente ou tem outros recursos. Então, a gente, aqui, Mia, assim, nós somos muito, muito criteriosos em relação a isso, sabe? Até Uhum. onde a gente pode ir, com quem que a gente pode atuar. E nisso a doutora Paula ela é bem rígida, tanto que a gente já teve que, infelizmente, falar não para algumas pessoas que Dispensar. nos procuraram. Entendi. E eu vejo também, né, no perfil, né, da Neuroesporte vários exercícios, é, são exercícios mesmo, né? Que eu acho que vocês chamam de treinamento, tudo. Então, assim, como é que funciona essa questão do melhorar, né? Como é que eu uso o meu cérebro? Porque o cérebro ainda, como você falou, né? Como a gente falou no início, é uma área ainda inexplorada, né? Pouco explorada. Tudo. Hoje eu vejo neurociência da emoção, neurociência, então hoje a gente sabe que a neurociência é estudar isso, né? Essas Sim. funções a mais do cérebro. Mas eu queria saber como é que eu uso na prática isso para o esporte. E existe diferença entre os tipos de esporte, né? Eu apostaria que sim, porque eu faço vários esportes. Eu percebo que uns eu tenho uma facilidade maior, outras não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse funcionamento do cérebro Uhum. no esporte em si. Certo, muito bem. Então, é até difícil sintetizar, né? Que essa pergunta é uma pergunta que engloba vários aspectos. Agora, sim, para começar, a gente precisa entender que muitas competências que o atleta precisa para desempenhar bem no seu esporte são competências associadas às nossas funções executivas, né? Então, que estão aqui na parte do córtex pré-frontal. Do que a gente está falando? A gente está falando de um processo de controle de impulsividade. Então, o atleta ele não pode fazer aquela primeira coisa que vem na cabeça, né? Aquele ímpeto. Imagina, maratonista. Vai correr 42 quilômetros e sai na loucura. Isso vai comprometer a Tem que performance. pensar, né? Tem que pensar um Exato. pouquinho Exato, antes. tem que segurar aquela adrenalina na Segurar. largada, que tá todo mundo cheio de energia, aquela música alta, e você tem que segurar e manter seu pacing. Isso é um controle de impulsividade. Tem a questão da atenção. Então, o seu cérebro ele está filtrando o estímulo mais relevante do ambiente, ou ele está prestando atenção, por exemplo, na torcida, está prestando atenção na provocação do adversário. Um processo de tomada de decisão. Então, o atleta ele está captando os principais indícios, as principais informações do ambiente para conseguir tomar decisão. Então, o que a neurociência nos mostrou é que muitas das competências associadas ao esporte são competências cognitivas e não competências físicas, né? Uhum. Nesse sentido, algumas modalidades esportivas exigem mais competências cognitivas em detrimento a outras. Por exemplo, o tênis, você recebe a informação visual na tua frente, né? A bolinha bem Uhum. aqui de frente. Então, não seria um esporte, por exemplo, que a gente teria que explorar tanto a sua visão periférica. Já o futebol, que você recebe aqui, bola para a direita, bola para a esquerda, atrás, você precisa ter uma visão periférica desenvolvida. Outro exemplo que eu gosto bastante de dar: por que eu vou trabalhar uma reação com atletas que jogam xadrez? Não precisa, né? Não, é para não deixar a Exato, peteca cair no é. chão. Já né, com velocistas, tanto na piscina quanto no atletismo. Aí sim a gente precisa garantir que eles tenham um tempo de reação muito, muito bom. Então, cada modalidade tem a sua competência cognitiva que é mais exigida. Hoje, existem também vários estudos que mostram assim, quando a gente compara elite com subelite, quais são as principais competências cognitivas que essa elite se destaca? E algumas competências já estão sendo traçadas, como, por exemplo, a capacidade de antecipação, a memória operacional, o processo de tomada de decisão e a atenção. Então, isso também é importante para a gente saber assim, poxa,
a partir de um determinado momento que a equiparação física é muito próxima da uma da outra, a equiparação de força, de potência, de velocidade, quando está tudo muito próximo, o que determina um ganho de performance a ponto de você ser elite ou subelite? Então, aqui é também competências cognitivas. Ó, aí, tem uma fã aí, ó. Eu tô vendo, a Alessandra. segue a Lê, né? Eu nem sabia que você era esposa do Samir. Nem sabia que a gente fez uma live com ele. Ó, Alessandra, eu não sabia, Alessandra. Um mundo super pequeno, né? É, que coincidência. Olha quem chegou. Aí, o André chegou. E aí, só para completar meu raciocínio, já que a gente sabe das competências cognitivas que são demandadas por cada modalidade e a gente sabe como elas são importantes, a gente pode treinar. Então, esses são os treinamentos cognitivos dos exercícios, para a gente aprimorar aquelas principais competências cognitivas. Era Fala, isso que eu ia perguntar. Seja bem-vindo, André. Oi, gente, tudo bem? Olha, minha vida hoje à tarde parou, tecnologicamente falando, parou. A tecnologia aqui em casa, nem o micro-ondas funcionou hoje. Eu bem que falei para Michelle, eu falei, Michelle, falou. Tem uma internet que não funciona, é a do André. Eu tinha certeza que era isso, certeza. Mas nada funcionou, nada. Olha, tudo. Então peço mil desculpas. Não, tudo entrou em pane e eu entrei em pânico. Então, mas consegui chegar a tempo. Mil desculpas, mas deu certo. Nada. Vocês são tão entrosados que Larissa ela tá aqui explicando e vai falando. Olha, na verdade, eu sou só presença aqui, porque a Lari, né? A Lari dispensa apresentações, né? Outro nível, eu faço um papel de segurança. Quando precisa trocar lâmpada na casa dela, eu troco. Nada, Imagina, que até isso. parece, Dami. Que isso. Não, André, já que você chegou, só uma pausazinha aí. Dá uma breve apresentada aí. Quem é o André Heller? Para quem não conhece, que eu acho difícil, mas tudo bem. Legal. Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando o convite chegou através da Lari, né? Nós, como Neuroesporte, estamos aqui também. Eu sou um ex-atleta, ou talvez, melhor, um pós-atleta. Eu tive uma carreira de 24 anos no esporte de alta performance. Já há alguns anos atuo em outras áreas. Sempre busquei me capacitar para... Primeiro, como uma maneira de me cercar de segurança, porque a vida de um atleta ela é muito incerta. Né? Então, a profissão, quando vai tudo bem, termina muito cedo. Né? Eu sempre tive esse medo em todos os sentidos, então eu sempre busquei me capacitar. Hoje eu sou graduado em empreendedorismo, recém-graduado em empreendedorismo, fiz algumas especializações na área de inteligência emocional, Clifton Strengths, aí um segredo só entre nós, todas as especializações indicadas pela Lari. Olha, Lari, já sei a quem recorrer, viu, galera? Ela é minha mentora nesse sentido. E agora a gente tem essa jornada junto da Neuroesporte, que é uma jornada, é um desafio muito grande, né? Falar de treinamento cognitivo para atletas, ainda num ambiente que entende pouco sobre isso, né? E ignora no sentido de não ter total conhecimento, né? Então a Neuroesporte está trazendo isso, o movimento do treinamento cognitivo é amplamente difundido em outros países, sobretudo Estados Unidos e Europa, e aí a Neuroesporte fazendo esse movimento incipiente, mas muito, muito poderoso. E aí, última coisa que eu gostaria de falar, sabe? Eu sempre fui um atleta movido a treino. Eu sempre achei que a repetição ali, a técnica, a tática, a parte física, que eram os domínios que imperavam, sabe? Mas era um recurso que eu tinha, era a minha maneira de pensar. Agora, com o estudo, com outro ponto de vista, né, aprofundando um pouquinho sobre treinamento cognitivo, eu entendo também que essa minha maneira de pensar
mesmo de uma maneira inconsciente e não declarada, era uma maneira também de me mobilizar cognitivamente. Eu não estava só treinando fisicamente, Sim. tecnicamente, taticamente. Eu também estava treinando meu cognitivo, só que não sabia disso. Então, hoje nós temos a Neurosport e a Lari, ela é a força motriz desse movimento. A gente sabe que o treinamento cognitivo, você pode fazer isso de maneira intencional e intensa. E o domínio cognitivo, ele tem o poder de compensar um eventual gap de outro domínio quando o atleta, por exemplo, não está bem fisicamente. Então, o cognitivo pode ir lá e compensar esse gap físico, técnico e tático. Que interessante. E realmente é um movimento pioneiro, né? Como vocês falaram, assim, eu desconheço e, enfim, no Brasil é um pioneirismo, né? Vocês estarem iniciando esse estudo, esse movimento, esse verdadeiro movimento. E é muito bom escutar isso de um atleta, um pós-atleta, por quê? Porque sabe aquela frase, né, da experiência? A gente precisa passar, errar para aprender. E quando vocês estudam e já entregam isso, e foi o que a Lari falou no início, a Neurosport tanto tem o pilar do atleta, mas tem o pilar do profissional, né, da capacitação. Então, assim, é um movimento, é um povo com várias pernas e vai atacando, e eu acho que só tende a crescer mesmo. Muito legal. Exatamente. Eu acabei mordendo minha língua, né? Eu tenho que assumir isso e a mordida doeu, porque eu era um atleta movido a treino, a repetição e treino. Eu resolvia todos os meus problemas dentro da quadra. E hoje, e aí eu falo com propriedade, de novo, sem demagogia aqui, que eu não preciso isso com a Lari, que é minha amiga, minha sócia, mas esse movimento todo, esse despertar, digamos assim, partiu da Lari. Hoje eu falo com muita convicção, é uma bandeira que eu defendo e a Neurosport defende, de que a gente não precisa só se basear na repetição, no treino físico, técnico, tático. São domínios, são áreas que vão se complementando e aí para buscar a máxima performance do atleta, independente do nível de atuação. Muito legal isso. Fala, Lari. Aqui é interessante, né, Mi? Porque só um paralelo, assim, eu acho o André tão engraçado, porque quando ele se apresenta, você repara, né? Ele não fala que ele é campeão olímpico. Não. Mas ele nem fala que ele tem 2 medalhas olímpicas, né? E no final da live eu vou contar um segredo sobre o André em primeira mão também, tá? Agora, brincadeiras da parte aqui, né? Quando a gente via o André jogar, e acredito que todo mundo que está aqui acompanhando via, a gente via, né, como ele era forte, como ele sacava bem, como ele bloqueava bem. Agora, a gente não voltava a nossa curiosidade no sentido assim, nossa, o que está acontecendo dentro do cérebro do André para ele conseguir fazer tudo isso bem? E essa curiosidade, essa atenção que esse movimento da neurociência aplicada ao esporte traz. Da gente entender assim que muito antes do atleta conseguir ter um movimento plástico, um movimento eficiente, um movimento potente, essa parte é o final de um processo. E o que está acontecendo antes? Como que esse atleta está filtrando a informação? Como que essa informação está sendo organizada dentro do cérebro dele de forma que ele tenha todas essas qualidades na execução do movimento. Então, aqui o que a gente precisa entender assim, é que a parte visível que a gente vê é a parte final de um processo que começou muito antes no cérebro dele, inclusive antes dele entrar em quadra. E é aí que vem o movimento da neurociência aplicada ao esporte. Ver a parte da percepção e a parte da associação de várias informações dentro do sistema nervoso para ele fazer os pontos maravilhosos que ele fazia. Muito legal isso, é um refinamento, né? É como se a gente só visse a ponta do iceberg, mas embaixo tem toda uma complexidade que não é visível, né? Quem não estuda não sabe. E como se não se sabia, né? Até começar a estudar. A Eliana mandou uma pergunta aqui interessante. Será que um atleta de alto nível é mais talento ou mais treino? O André ama
responder essa pergunta. Ama. Ai, olha, essa Lari é danada, né? Porque falou em talento, ela joga para mim, porque eu e a Lari já tivemos muitas DRs sobre talentos e limitações. E Imagina, né? Exato. até que impulsionado por essa senhorita aí, de novo, eu fui fazer uma capacitação no Instituto Gallup para realmente me aprofundar sobre o tema talento, né? Então, eu acho que vai um pouquinho dos dois, né? Tem muito de talento, mas se esse talento não sofrer, digamos assim, não for impactado por dedicação, tempo, investimento, treino, e treino é só um talento, né? E segundo o Instituto Gallup, talento é um padrão recorrente de pensamento, sentimento e comportamento, mas é só um potencial nesse sentido, é só uma sementinha. Nós precisamos investir tempo, dedicação, energia, atenção de maneira intencional nesses talentos, nessas sementinhas, para que eles se tornem pontos fortes. E aí sim nós vamos executar, realizar de maneira excelente, né? Buscando a excelência. Então, é de tudo um pouco, né? De nada serve um talento sem investimento, sem trabalho, e também de nada serve trabalhar o potencial errado, ou um tema que a pessoa não tenha, né? Porque ainda, segundo o Instituto Gallup, se a pessoa não é dotado desses temas, de determinados temas de talento, ela não vai usar ele especificamente, ela vai usar outros temas de talento para conseguir realizar especificamente aquilo que deseja. Lari, passei no teste? Passou no teste, passou no teste. E isso é muito legal, né, Mi? Porque aqui o André e eu nos conhecemos em 2010. Olha só, Caramba, já 2010. tem uns 12 aninhos aí. 12 anos, e o André estava no final da carreira dele, né? Ele estava aí há 2 anos, acredito, antes de se aposentar, 2 ou 3 anos. E era assim, era incrível como o André de verdade mesmo investia no talento dele. Então, eu me recordo assim claramente dele já ter título olímpico, ser vice nas Olimpíadas, ou seja, ter 2 medalhas olímpicas no peito, vários títulos de mundial. Ele ainda era o primeiro atleta a chegar, treinava muito, assim, numa eficiência muito grande. Então, dá para perceber, assim, que até o momento que o André decidiu aposentar, que ele realmente levava em consideração isso que ele falou, de você investir no seu potencial para esse potencial se transformar em algo tangível, né? Talento é potencial, não é promessa. Então a gente precisa investir em todos nós. E vale aqui uma última observação, sim, pelo meu conhecimento empírico. E olha, não foram poucos casos de atletas, centenas, eu diria, de atletas super, mega, hiper talentosos, que executavam os movimentos técnicos do vôlei e até mesmo de outros esportes, eu presenciei, assim, com um refinamento no gesto técnico maravilhoso, só que ficaram pelo caminho porque se equivocaram, que já haviam alcançado naturalmente um patamar e que essa evolução continuaria de maneira natural. Ela não acontece. Você precisa investir de maneira recorrente. Hoje a gente fala de lifelong learning, de learnability, ter que reaprender a aprender de novo. Isso cabe para os atletas. Então, se eventualmente aqui nós tenhamos atletas e profissionais da área da educação física, professores, a capacitação é continuada. Há muito tempo atrás a gente falava que só a área da saúde, médico, fisioterapeuta, que precisava fazer reciclar. Hoje em dia todos os profissionais. Então, esporte, atleta também. Atleta também. Achou que estagnou? Não, tem espaço para crescer. Com certeza. Muito legal isso. E, Lari, você estava falando quando o André entrou sobre o treinamento cognitivo, né? Como é que isso é feito? Vocês fazem, né, o atendimento também à distância, então são exercícios que são passados e aí eu como atleta, eu pego e faço aonde eu tiver, ou se eu tiver a opção de ir, né, a Neurosport, eu faço com vocês esses treinamentos.
E qual é a diferença entre o treinamento cognitivo, o treinamento mental, que vocês também citam em alguns posts? Uhum. Legal. Então, assim, Mi, quando a gente fala sobre esse treinamento cognitivo, né, que aqui eu vou renovar um pouco o vocabulário meu mesmo e do André e falar que é treinamento perceptivo cognitivo, que é o que a literatura norte-americana está defendendo. Tem a modalidade presencial e a modalidade online. A modalidade presencial, a gente importou equipamentos dos Estados Unidos e da Europa para treinar realmente essas competências. Então, a gente dá exercícios para melhorar a tua memória, exercícios para melhorar a tua atenção, teu controle de impulsividade, seu processo de tomada de decisão. E o que é legal é que, com o avanço da tecnologia, a gente tem tanto equipamentos como aplicativos que permitem com que a gente faça isso. Então, o nosso protocolo é um protocolo que a gente segue uma empresa suíça e, basicamente, eles defendem uma progressão de 4-1, 3-2, 2-3 e 1-4. Ou seja, 4 competências que você precisa melhorar para uma que você é boa. 3 competências que você precisa melhorar para 2 que você é boa. E aí depois inverte. É um protocolo bem estabelecido e muito interessante. Quando a gente vai para o treinamento online, a metodologia que a gente usa, o protocolo que a gente usa é exatamente o mesmo. Agora, a gente se ampara basicamente em exercícios de aplicativos ou exercício que eu mesma guio, né? Nós vamos ditando aí aquilo que você precisa fazer. A característica do treinamento cognitivo, seja ele presencial ou online, é que sempre tem que estar um passo à frente daquilo que é fácil para você. Então, a gente tem que fazer um ajuste muito rápido na hora. Se tá fácil, não tá gerando o efeito de sentido que a gente precisa. Então, a gente costuma colocar mais um mecanismo aí de maldade para trazer um desafio, senão o teu cérebro ele se acomoda, né? Não gera aquele deslocamento, aquele fator estressor no seu sistema nervoso. Então, aqui, né? O treinamento cognitivo, ele é presencial ou é online. Quando a gente entra para o treinamento mental, o treinamento mental ele tem um caráter um pouco mais semelhante, porém muito diferente da terapia. Então, o treinamento mental já é um treinamento que é estabelecido através de diálogos e a nossa equipe, o André também é coach, a gente traz ferramentas para te ajudar a ter um deslocamento na tua performance. Então, por exemplo, você pode falar para mim assim, Lari, eu fico muito ansiosa antes da prova. Eu não consigo me concentrar, eu sinto aquele frio na barriga, me atrapalha, me estressa. Então, a gente começa a construir em cima disso, do que você precisa para se tornar mais confiante antes da prova. Então, vamos separar, porém não podemos separar apenas de uma maneira didática. O treinamento perceptivo cognitivo, ele age no cérebro e o treinamento mental age nas emoções. É claro que as emoções, a partir da ótica da neurociência, residem no cérebro, agora são, vamos dizer assim, protocolos diferentes, são formas de atuações diferentes. Entendi. Lari, posso complementar? Lógico. Eu acho que em ambos os treinos, um dos grandes benefícios práticos é a autoconsciência, sabe? Então, mesmo no treinamento perceptivo, cognitivo, né, o atleta começa a reparar quais são todos os componentes que fazem parte da sua performance. Esse é um benefício muito poderoso, sabe? Muito poderoso. Então, se de repente a questão emocional não está no dia, digamos assim, então ele tem uma série de outros componentes que ele pode se apegar, sabe? Não vai ser um só que vai ter a capacidade de sabotar toda a performance. E no treinamento mental também, né? A autopercepção, a autoconsciência, o autoconhecimento é muito poderoso, né? A gente parte da premissa que o autoconhecimento precede a autogestão. Então, isso é muito bacana em ambos os treinamentos. E é muito importante aqui, Mi, a gente também não fazer um juízo de valor, né? Daquilo, o que é mais importante, o que é mais indispensável para o atleta.
assim, quando a gente fala de alta performance, aqui, independentemente se você é atleta profissional ou se você é atleta amador, porque o atleta amador, ele se dedica muito para o esporte, talvez até numa rotina mais pesada do que o atleta profissional, você precisa ter um olhar sistêmico em relação a você mesmo. Então, enquanto você faz avaliações para ver como é que está a sua técnica, você faz um trabalho físico além do seu esporte para melhorar a sua resistência, a sua força, a sua potência muscular. Você também precisa começar a ter essa visão de como a sua cognição pode afetar no seu desempenho esportivo e o seu processo emocional também. Então, aqui a gente faz questão de oferecer os dois produtos, né, os dois serviços, sim, porque a gente entende que um está entrelaçado ao outro. Até mesmo assim, é interessante que muitas vezes no exercício cognitivo, né, no exercício perceptivo cognitivo, o atleta fica irritado porque não está conseguindo fazer e a performance dele, assim, cai absurdamente. Exato. E aí é o momento de você parar e falar assim, ó, vamos entender o que está acontecendo? Vamos entender o que você está sentindo, o que você está pensando para sentir assim, como retomar o foco, como que isso é um paralelo daquilo que acontece com você em quadra, em campo, na tua luta. Então, outra coisa que é muito interessante, né, nesses treinamentos perceptivos cognitivos é que o próprio treinamento acaba sendo uma metáfora daquilo que acontece em campo, daquilo que acontece em quadra. E aí, o André e eu, a gente deita e rola em cima disso, porque daí a gente coloca placar, a gente coloca competição, a gente coloca meta mínima. Porque, mas me pensa assim, no treinamento a gente não consegue transferir a pressão que existe da competição para o dia a dia. E quando a gente coloca a pressão, muda tudo. Então, colocar esses fatores é fundamental para trazer uma certa semelhança entre competição e o dia a dia do atleta no treinamento, apenas no treinamento, né? Lara, eu não resisto. Desculpa, eu vou te interromper de novo, mas eu acho que é muito importante, tá? Porque uma das grandes discussões que nós temos, sobretudo com os técnicos, discussões no bom sentido, é que, e a gente ouve muito isso dos técnicos, é assim, olha, nós temos que treinar os atletas para que eles estejam calmos na competição. Não, eles não estarão calmos nas competições. Nós temos que treiná-los para que eles estejam lúcidos, porque calmos eles não estarão. A emoção é inerente à performance. Então, quanto mais próximo do treino, do ambiente de competição, melhor para o atleta. Ele vai reproduzir na competição aquilo que ele faz durante a semana no treino. Então, a gente precisa levar essa boa nova, porque eles não estarão calmos. Se o atleta fala assim, eu tô calmo, então ele não está no clima da competição. Exatamente. Não tá ligando, é muito importante isso. Exatamente. E aqui, assim, uma das coisas que eu fico bem intrigada, né, Mi? Você tá vendo, né? Que se você deixar, a gente vai embora nesse assunto. Agora, é uma das coisas, assim, que eu uma preciso delícia. falar. É uma delícia, assim. A gente fala assim, o fator que muda entre treino e competição é a emoção, com certeza. Com certeza, assim. Defendo fortemente isso. E também a cognição. Por quê? Porque a gente tem um recurso cognitivo limitado. A gente não processa todas as informações o tempo todo. Então, aqui, o nosso cérebro está sendo bombardeado de informação e a gente está optando por prestar atenção na live. Agora tem a temperatura do ambiente, a luminosidade, minha posição na cadeira que meu cérebro está processando tudo isso. E aí a gente está lá no treino. Um ambiente que não tem uma informação auditiva igual uma competição tem. Que não tem uma informação de distração igual uma competição tem. Que não tem uma informação visual igual uma competição tem. E a gente não leva isso para o dia a dia. Então, chega na competição, não é só a emoção que está diferente. É a quantidade de informação que o teu cérebro está tendo que processar. De repente, você treina em silêncio. E aí, de repente, você vai para a competição, você vai jogar, tem barulhos de torcida,
tem barulho de música alta, tem barulho do apito do Família juiz, na da arquibancada, família. Tudo isso patrocinador, arbitragem, adversário. exato, tudo isso são informações que o teu cérebro não está habituado a processar no treino. Então, aqui é assim, como então que a gente gera essa sobrecarga cognitiva no atleta para, na hora da competição, ele saber exatamente qual informação processar. Também, não só, agora também no treinamento perceptivo cognitivo. Sobrecarregar o sistema nervoso do atleta para, na hora da competição, o cérebro dele está muito bem treinado para se ater àquele estímulo que é o mais relevante do ambiente. Cara, que Sensacional, Lari. sensacional, sensacional. Muito legal Sou legal fã, eu isso. sou fã dela, eu sou fã. Não, eu já tô. Deixa ela no WhatsApp. Vou agora, já tô. Não, então, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Vamos Eu lá. sei que vocês adoram uma quadra, um campo. Porém, tem uma galera aqui, né? E o Movimento Médicos Atletas tem. Eu tô fazendo um cadastro, né? Tô na luta para fazer um cadastro para tentar quantificar e fazer uma estatística da quantidade desses profissionais de saúde, a maioria médicos e estudantes de medicina, que praticam cada esporte. Eu sei que o carro-chefe é corrida, é bike, é natação, é triatlon. Eu sou surfista, ando de skate, patins, eu gosto mais de radicais. Mas eu queria saber assim, bom, os atletas estão aqui vendo, eles conseguem ter benefícios, né, desse treinamento cognitivo também. Isso serve para todos os esportes ou são esportes mais coletivos? Porque, por exemplo, eu não gosto de correr, mas eu brinco que eu corro por causas nobres. Então, eu tenho que focar, eu penso meses antes na corrida, já estou pensando na corrida que eu vou correr no Outubro Rosa, para me acostumar com aquela ideia, e eu falo, não, é por uma causa, eu vou. Porque chega lá na hora, eu começo a sentir um monte de coisa, e é exatamente isso, um monte de informação, tudo me incomoda, dá vontade de parar, e eu tenho que ficar ali me focando, para não desistir. Então, eu queria saber se vocês têm treinamentos cognitivos e mentais para cada modalidade esportiva. Por exemplo, ultra, né? Essas corridas de maratonas, ultramaratonas. Então, assim, tem uma variedade, uma infinidade de esportes com exigências diferentes, né? Eu acredito que vocês devam ter que estudar um pouco de tudo, né? Porque por mais que essa sua explicação é perfeita, mas eu fico imaginando algo, conforme muda o esporte, muda também um peso para um lado, um peso para outra característica, né? Claro, com certeza. Cada esporte tem a sua especificidade, não só física, como cognitiva também. Então, aqui, e isso é uma das coisas que a doutora Paula nos ajuda muito, é estabelecer um protocolo adequado de acordo com o tipo de esporte que a gente está se deparando. Então, porque foi o exemplo que eu te dei no começo, né? Por que eu vou treinar tempo de reação com um atleta que joga xadrez? Sim. Então, aqui a gente leva muito em consideração a modalidade e a gente elabora treinamentos levando em consideração qual é a tua modalidade. Então, eu vou te dar um outro exemplo para sair dessa discussão, né, entre xadrez e atletismo. A gente tem como atleta o Ricardo Ramos, ele luta MMA. Sim. Uma das grandes questões associadas ao Ricardo é que o processo visual, o processamento visual dele é muito específico. A gente está falando aqui de reações que ele tem que ter em intervalos assim muito rápidos e ainda corre o risco dele perder uma visão por inchaço ou até mesmo por cair sangue. Então, onde a gente explora no treinamento cognitivo? Em fazê-lo fazer os exercícios com a visão prejudicada, tendo um fator estressor. Então, ou ele fica cego de um dos olhos e tem que fazer os exercícios, ou a gente bloqueia a visão de forma que fique bem lenta aqui o processamento visual dele.
Já quando a gente entra em um esporte que não tem tanto esse desajuste no processo visual como a luta, a gente não usa tanto esse recurso. Então, é interessante isso, porque o treinamento ele é customizado, ele é moldado de acordo com a demanda da modalidade. Ah, legal. Então ele é bem personalizado. Muito Ele é bem legal, Sim, né? vou personalizado. vou te dar mais um exemplo da minha modalidade. Então, né? Imagina no vôlei a quantidade de informações que tem origem na visão periférica, por exemplo, de um atacante que precisa estar de olho no levantador, na trajetória da bola, ao mesmo tempo fazer todo um approach para a bola, saltar, olhar o bloqueio, decidir onde vai atacar e ainda conseguir fazer o movimento mais assertivo para botar a bola no chão, né? Então, a gente tem condições de trabalhar para muni-los dessa informação para que ele consiga reproduzir isso no treino e assim cada vez mais se capacitar para tomar uma melhor decisão, por exemplo. Exatamente. Aqui, Mi, se você me permite, tem uma pergunta interessante no chat, do Ilmar Galo. Eu acredito até que talvez ele nem seja Brasileiro. brasileiro, exatamente. A pergunta dele é: como o treinador pode quantificar quanto estímulo cognitivo vai ser positivo ou negativo no treinamento, pensando num planejamento no microciclo? Então, aqui, Ilmar, sua pergunta é super importante. Eu, até mesmo assim, qual que é a regra que mobiliza a neuroesporte? Não é nem se o estímulo cognitivo vai ser positivo ou negativo, e sim se ele vai ser efetivo. Então, a gente tem que sair dessa dicotomia e entender, primeiro, qual é o melhor protocolo e qual é o melhor momento. Então, o que é muito importante aqui é você casar o treinamento cognitivo de acordo com os jogos que estão... O calendário, né? O calendário de viagens. Então, por exemplo, você tem um jogo no sábado e você vai viajar na quinta-feira, uma viagem extremamente longa. Como vai estar o cognitivo dos seus jogadores na sexta-feira? A gente precisa lembrar aqui, Mi, que o cognitivo é uma competência que é extremamente volátil. Ou seja, uma noite mal dormida, uma desidratação, um arranca-rabo com alguém que você ama, suas competências cognitivas vão estar extremamente alteradas. Então, aqui... Ilmar, o que eu te convido é sair dessa dicotomia de positivo ou negativo e entrar na noção de efetivo. O que os protocolos sustentam? Os protocolos sustentam que 2 vezes por semana, estímulos de 2 vezes por semana ao longo de 6 semanas, já é um estímulo efetivo para você gerar uma readaptação nas redes neurais do atleta. Agora, se uma semana você tem 2 viagens e 2 jogos, cara, não vai ser efetivo 2 treinamentos. Adapta, faz um. Faz um depois da folga, com a cabeça fresca. E outro ponto aqui, Mi, só para concluir, que eu acredito que é uma informação importante para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de treinamento, é fazer uma triagem dos atletas. Então, na metodologia da neuroesporte, antes de dar o treinamento cognitivo, a gente faz perguntas. Perguntas associadas a como foi seu sono, como está seu sono, sua motivação, seu nível de estresse, seu nível de cansaço, sua hidratação, a sua alimentação. Por quê? Porque daí eu já consigo ver que carga cognitiva aquele atleta vai suportar. Então, se ele me fala, a minha noite de sono foi péssima, eu não bebi água, eu tô em jejum, vai ser muito pouco efetivo o treinamento cognitivo. Então, é melhor dar um estímulo curtinho ou até mesmo não dar e programar para o próximo dia, tá? Então, vamos sair desse bom ou mal e entrar na efetividade do treinamento. Ô Lari, vou aqui complementar também, porque é importante falar que é muito importante, vou chover no molhado aqui, mas é muito importante que o profissional que faça essa aplicação de fato seja capacitado, né? Porque para o treinamento realmente ser efetivo, precisa de uma percepção de todos os componentes. Mais uma informação importante: treinamento cognitivo não prejudica
em, por exemplo, numa semana de jogo, por exemplo, ou de competição. Muito pelo contrário, o treinamento cognitivo pode agregar valor e gerar resultado positivo. Pode fazer parte da preparação para a competição. Não é que vai distrair o atleta, vai cansar o atleta, não. Por isso, a importância de o profissional que faz essa aplicação seja capacitado para entender que estímulo dar, que tipo de treinamento, para o treinamento ser efetivo de fato para aquela semana de treino, de mais cansaço, de viagem, de competição. Exatamente, exatamente. Legal, ó, ele é da Colômbia. Poxa, que legal. Obrigada por acompanhar a gente. É, muito legal. Gente, olha só. Bom, Lari, eu sou uma pessoa pontual, tá? Não, só que não sou não, mas a gente tem que começar a caminhar para o fim, porque você tem um outro compromisso agora, que eu sei, 8 horas. Não, e a ideia aqui também, não tem como a gente explorar e acabar com toda a neurociência e esporte, é um tema muito vasto. Olha, quanto mais eu rolava nos posts de vocês, mais eu descobria perguntas, né? Eu te mandei uma lista infinita, inclusive, que óbvio que em 1 hora a gente não ia conseguir. Então, eu sugiro, né, que quem tiver interesse, que entre, né? Entre lá no perfil do @neuroesporte, no perfil deles, converse, né? Pô, vocês são super abertos. Eu peguei, mandei o direct. Então, assim, eu acho que a ideia é essa mesmo. Os posts têm evidências científicas, né? Tem artigo, não é nada do achismo, né? Tudo de confiança, né? São trabalhos de confiança. E, assim, com muita segurança que eu vejo que vocês falam do assunto, seja nesse complemento, nesse grupo que vocês criaram, né, da Neuroesporte. Eu vi as fotos, é um grupo grande. Então, assim, eu dou parabéns mesmo para vocês, porque é muito difícil começar algo. Primeiro que não tem muito embasamento, assim, aquilo que eu falei no início, né? A gente não sai da faculdade com isso. Então, eu acredito que há um confrontozinho, né? Não é um caminho, não é um movimento fácil, né? Mas exatamente. é promissor, né? E eu torço muito que vocês precisarem do movimento Médicos Atletas. Agora, olha só, não esqueci não. Você falou que ia contar o segredo do André. Isso aí, Mi. Então, aqui, né, antes de eu contar esse segredo, Mi, eu queria te agradecer por nos chamar, te conhecer, para te dar parabéns também pelo movimento que você está criando, super relevante. Queria deixar o recado de que também neurociência aplicada ao esporte não é uma coisa extremamente complexa, uma coisa de outro mundo. E realmente a nossa vontade é fazer esse movimento ganhar muita força aqui no Brasil. Então, compartilhar conhecimento, debater sobre esse tema é uma das coisas que a gente faz com muito, muito prazer. E aí, olha só, Mi, muito quente esse segredo, gente. Não só ele é campeão olímpico e tem medalha de prata e é campeão aí mundial em vários sentidos, e a formação executiva que o André está traçando nos últimos anos, amanhã ele vai lançar o livro dele. Vocês acreditam? Gente! Que spoiler é esse? Muito spoiler. Foco em ação, colecione resultados. É o tá título aqui, do livro. Exatamente. Que então, legal. pessoal, assim, foi sacanagem dele, porque ele não me deixou ler uma página com antecedência, não me deixou nada. Ele falou, vai ser completamente surpresa. Agora, amanhã, eu já vou ter o meu exemplar. E fica a dica aí, vocês viram como o André é capacitado, não só na parte esportiva, como corporativa, principalmente. Eu vejo esse movimento dele nos últimos anos para se capacitar. Ó, Sabrine, tudo bom? Que bonitinho. Ele também é que bonitinho, ele também é o melhor irmão do mundo. Melhor. E a Manzini falou... A Michele Manzini falou que estudou com as suas irmãs, teve um negócio aí... É uma médica otorrino lá do Rio Grande do Sul. Ela disse que estudou com as suas... Ela botou lá no início, ela já tinha me falado. Que legal, que legal. Então, notícia quentinha aí para nós, que amanhã a gente já vai conseguir ter esse exemplar e
absorver esse conhecimento que o André se dispôs a passar em um livro. E onde que a gente compra? Já fala logo. Ah, então tá bom. Ó, bom, deixa eu concluir também, porque eu quero agradecer muito o convite, tá? Adorei quando a Lari me passou o teu convite para Neuroesporte. Eu que agradeço. Um prazer estar contigo, essa mensagem é muito poderosa, tá? Eu acho que o teu último comentário foi sensacional, né? Não é achismo, tem embasamento científico, e aí, de novo, parece que eu tô aqui enchendo a bola dela, mas ela merece que essa bola esteja sempre cheia, porque a Lara, além de ser uma especialista na área, ela é a curadora, sabe? Então não tem brincadeira, não tem achismo, né? Não é só porque a gente está no ambiente esportivo que é só pragmático, né? Tem muito verdade. estudo, a Lara assim, eu sou um entusiasta da área, a Lari é uma estudiosa e especialista, tá? Então a curadora é ela, de fato. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada, O André. livro, nem sabia que ela ia falar isso no livro, mas o livro já está nas livrarias online, então Amazon, Submarino, Americanas e por aí vai. E já a partir de amanhã estará também nas livrarias físicas, tá? O lançamento é às 19 horas. Na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, depois eu vou para São Paulo, ainda em outro dia eu vou lançar na Avenida Paulista em São Paulo. É um compilado de ideias, de estudos, de entrevistas, né? Tem muita gente boa ali, Ricardo Amorim, Marcos Rossi, Adriana Filipelli, José Salib Neto, Bruninho, Lars Grael, Bernardinho, Sandro Magaldi, tem uma galera boa que participou do livro. Vai ser um prazer encontrar todo mundo no lançamento. Tá aí o feito convite, galera. E também, né, o convite para conhecerem a Neuroesporte, quem for para Campinas, né? Porque eu acho que, olha, gente, se deliciem, juro, de verdade, eu babo. Fico lá nos posts só babando e parece que não, mas a gente vai aprendendo e vai fazendo. Você começa a pensar em coisas que a gente não pensava. Eu, gente, pratico esporte há tanto tempo. Como assim? Não, ainda bem que vocês existem. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mi, obrigada a você. É um prazer te conhecer, viu? Um beijo. E quando eu for pro Rio, eu vou te procurar. Pode, vem surfar comigo. Vou botar o André e a Lari para surfar. Pode vir. Meu Deus. Longboard, não é difícil. Longboard, pode ser de long, não é difícil. Ó, treinamento cognitivo, gente. Eu vou ter que usar boia, viu? Ah, não vai não. Aqui dá Obrigado, perto. Mi. Beijo. Boa noite, gente. Um beijo. Boa noite. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.